melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Lucas 19:1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, diga comigo, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, grife isso, metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho roubado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Amém? Diga, Pai, fala o meu coração, abre, Senhor, a minha mente, faz o efatá no meu coração, porque hoje, Pai, mais do que nunca, eu preciso ser operado no meu coração. Uma cirurgia que homem nenhum pode fazer, pois está escrito que só o Senhor tem poder para mudar, para transformar, para renovar e para transladar, para arrebatar, para fazer coisas mudarem. Eu preciso mudar, Pai. Eu preciso mudar meus pensamentos, eu preciso mudar meus sentimentos, eu preciso mudar tantas coisas que só o Senhor pode fazer. Por isso, diga, efatá, na minha vida essa noite. Diga amém. Pode sentar. Esse texto fala de um homem que eu acho que todo mundo aqui já conhece, Zaqueu, né? O pequeno Zaqueu, né? Aquele homem que subiu na árvore para ver Jesus. Essa história é conhecida. Mas o que a gente pode pensar desse homem? O que representa esse homem? Em primeiro lugar, ele era um homem rico porque ele tirava muito dinheiro dos impostos das pessoas. Ou seja, quando ele ia arrecadar, ele arrecadava mais até do que devia. Então ele foi se tornando um homem muito rico nessa prática. Então Zaqueu, ele tinha essa prática e ele foi ficando rico com isso. Ele foi ficando rico, mas ao mesmo tempo ele percebeu que foi ficando pobre. Mas por quê? Porque o coração dele foi endurecendo. A vida dele foi empobrecendo na pior parte. A parte espiritual. A parte emocional dele. Embora ele tivesse tudo o que as pessoas queriam ter, ele não tinha o que alguns que não tinham nada já desfrutavam. De certo que ele já tinha ouvido falar do testemunho de Jesus, das coisas que Jesus fazia. E muita gente pobre, muita gente que não tinha nada, acompanhava Jesus de perto e eram abençoados e viviam felizes. Então, Zaqueu deve ter pensado, poxa, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tudo na minha casa, não me falta nada. Vamos pensar a tempo de hoje, né? Eu tenho uma geladeira boa, eu tenho uma casa boa, eu tenho carros bons, eu tenho fazendas, eu tenho sítios, eu tenho apartamentos alugados, eu tenho tanta coisa, mas eu não sou feliz. E eu ouvi falar que esse homem aí, ele faz os outros ficarem felizes sem ter nada disso. A minha luta diária, o meu corre-corre, é para ter bens materiais, é para poder ficar com meus bolsos sempre cheios, é para que tudo flua na minha vida financeira. E eu vivo dia e noite, com preocupação se os meus funcionários vão me roubar, se o meu negócio vai render. Eu passo dia e noite atribulado, porque eu sempre quero mais, para poder ter mais e fazer mais com aquilo que eu tenho. No entanto, eu vejo gente que não tem nada, mas tem tudo. Não tem nada, mas é alegre, é feliz. Tem uma botija d'água, tem um pouco de comida para comer, tem uma roupinha para vestir, tem uma casinha simples, mas tem tudo, porque é alegre, porque é feliz. Não precisa tomar calmante, não precisa tomar antidepressivo, não fica pensando em se matar. E aquilo foi chamando a atenção de Zaqueu. Eu imagino que ele estava muito desesperado. Sabe por quê? Porque é comum que uma pessoa rica vá no meio de uma multidão atrás de alguém. Você vê um rico indo atrás de uma pessoa desconhecida no meio de uma multidão? Mais ainda, a Bíblia diz que ele correu atrás, ele passou na frente e ele subiu numa árvore. Isso é o cúmulo do desespero. Esse homem estava desesperado, e muito, porque ele queria ver aquele que estava fazendo os outros felizes, sem ter aquilo que ele tinha. Para ele, isso no mínimo era como aquela visão que eu falei de Moisés e a sarça ardente do domingo.
Moisés se aproximou da sarça porque a sarça estava no meio do fogo e não queimava. Eu imagino que Zaqueu se aproxima de Jesus, sobe naquele cipreste, sobe naquela árvore pensando, eu quero saber que história é essa. Como que alguém pode ser feliz sem ter tudo que eu tenho? Como que alguém pode ser feliz sem ter a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, a conta bancária que eu tenho? Como alguém pode ser feliz? Eu quero conhecer esse homem chamado Jesus e saber que milagre é esse. E a Bíblia diz que ele subiu ao cipreste. E quando Jesus passou por ele, Jesus olhou para ele. Jesus não ignorou, não. Porque, irmãos, Deus, diga Deus, não ignora a necessidade de ninguém. O bispo, ele não tinha nenhuma necessidade financeira, mas ele tinha uma necessidade o quê? Da alma. Ele tinha uma necessidade do espírito. E Deus conhece todas as coisas. Quem sabia disso? Deus conhece o interior do homem. Deus sabia que aquele homem era carente, era miserável de espírito. É um retrato da igreja laodiceana, é um retrato da igreja dos últimos dias. Abra aí, por favor, Apocalipse, capítulo de número 4. Onde o povo do Apocalipse, da igreja de Laodiceia, são pessoas ricas. Sabe, essa igreja que busca riqueza, que busca dinheiro, que busca os prazeres da vida? Essa igreja que só pensa em ter coisas materiais e não valoriza as coisas que são espirituais, ela, com certeza, ela pode até enricar, mas ela nunca vai ser rica de verdade. Ela pode até ter muita coisa, mas ela é miserável, porque ela não tem o principal. Aquilo que, lá no texto de Marta e Maria, Marta estava preocupada com tantas coisas e Jesus olhou e disse, Maria escolheu a principal, aquilo que dela não será tirado, que era estar na presença de Jesus. Amém? Então, irmãos, como nós podemos ser ludibriados pelo inferno, pensando que bens materiais traduzem a nossa alegria? Quantas pessoas ricas e famosas cometem suicídio? Quantas? Quantos ricos e famosos o casamento não dura um ano? Quantos ricos e famosos você vê, inclusive eu estava vendo a situação, eu não posso citar aqui nomes, que eu estou no ar, de um humorista aqui do Brasil. O cara tem muito recurso, muito dinheiro, veio da pobreza e ficou muito rico. No entanto, esse rapaz tentou se matar várias vezes já. Ele é humorista, ele faz os outros rirem, mas ele por dentro chora. E ele fala de si mesmo como uma pessoa depressiva. Imagina isso? Então, vamos ler aqui o texto de Apocalipse capítulo 4. Diz assim, ó. Perdão, capítulo 3, não é o 4. Diz assim, versículo 14, quem achou? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem o quê? Quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e o quê? Abastado. E não preciso de coisa alguma. Não é um Zaqueu? Eu estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Não preciso de dinheiro de ninguém, de ajuda de ninguém. Não preciso de ninguém. Estou rico e abastado. Olha que coisa. E nem sabes que és infeliz. O que é que Zaqueu era? Infeliz. Nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável. Por que miserável? Você imagina uma pessoa que tem tanta riqueza e é tão pobre de espírito. Fiquei pensando outro dia que nós temos um amor muito grande de
ajudar com cesta básica a casa de pessoas. E eu estava passando na frente de um shopping aqui da cidade. Foi construída uma loja de carros importados. E eu olhei para aquela loja, olhei para aqueles carros, olhei para aquele shopping e disse, meu Deus, o dono disso aqui, ou melhor, o homem que administra isso aqui acha que é dono disso tudo. Mas daqui a pouco ele vai morrer e não é dono de nada. O que se diz proprietário, ele tem tanta receita. A receita dele de um dia daria para matar a fome de todos os cearenses que estão com fome agora. O dinheiro que ele recebe num dia dava para dar uma cesta básica todo mês, durante um ano inteiro, para todas as famílias que estão com fome. E um homem deste ainda é político. Um homem deste ainda é um senador. Eleito pelo povo, mas é um miserável. Porque não dá nada para ninguém. Se você quer entrar lá no shopping, você paga, não paga? Paga. Puxa, um salário mínimo, a diária de um salário mínimo é R$5. Um trabalhador para entrar no shopping dele tem que pagar 9 pelo período que guarda o carro lá dentro. Eu fiquei pensando, ele ganha 2 diárias de um trabalhador que entra lá no shopping dele. Como ele é infeliz. Não é diária, perdão, a hora de trabalho. A hora de trabalho. A hora de um trabalhador é R$5 pelo salário atual. Ele ganha na hora dele R$9. Que triste. Que triste quando uma pessoa tem tanto dinheiro e é tão miserável. Tão miserável. Consegue andar num carro importado, consegue luxar, viajar pelo mundo todo. E ainda se promove às custas do pobre e do miserável. Então, eu fiquei pensando e dizendo para mim mesmo, por que, irmãos? Que tem tanta gente nesse mundo, que tem tanta riqueza, governadores, prefeitos, políticos, deputados, vereadores, senadores, tanta gente com tanto dinheiro, empresários tão ricos. Uma empresa do Moinho aqui de Fortaleza, que tem fábrica de biscoito, tudo, tanta riqueza, né? Podia dedicar um dia só para os pobres, só um dia do mês. E dava para matar a fome de todo mundo. Mas a Bíblia é muito linda, a Bíblia é muito perfeita quando ela diz, tu és infeliz, tu és miserável. Miserável. E diz assim, pobre. Puxa, mas como Zaqueu era tão rico, e alguém pode chamá-lo de pobre? Porque ele descobre na sua riqueza a verdade. A verdade que liberta é quando você conhece a si mesmo. Quando o Espírito Santo te diz, te bate um retrato do que você verdadeiramente é por dentro. E ele descobriu que era um infeliz, um miserável e um pobre. Zaqueu. E ele diz assim, cego, porque você não vê. Você não vê a necessidade do outro, do pobre, do necessitado. Você não vê o que o outro precisa. Você só vê o que você quer. Você só vê o que está na sua frente, só o que está na frente do seu nariz. Nu, com as melhores roupas, com as melhores grifes à sua disposição, ele deve olhar, Zaqueu, deve olhar para o seu guarda-roupa, do seu apartamento lá de luxo, lá do seu shopping, lá das lojas do seu shopping lá. Ele deve olhar, Zaqueu, né? Olhando para aquilo tudo e dizendo, qual é a roupa que eu vou vestir hoje? E talvez quando ele pegue aquela roupa, ele pense, eu estou muito bem vestido.
Mas aos olhos de Deus ele está pelado, ele está nu. Porque o que ele representa com aquela roupa, sabe, aquela roupa tão cara, que poderia vestir a tantas pessoas, veste um corpo só, que perece. Então, Zaqueu, ele resolve renunciar ao seu modo de vida. Ele resolve rejeitar a sua maneira de ser. Ele resolve abandonar tudo aquilo que ele sempre fez da vida dele. Ele resolve não amar mais as coisas que ele sempre amou, o material. Ele resolve não marcar a sua família com aquele estigma, os seus herdeiros com a consequência da sua ganância, da sua avareza. E ele quer conhecer Jesus. E Jesus vai à sua casa. Gente, Jesus entra naquela casa e vê tudo de bom. Mas isso não salta aos olhos de Jesus. Isso não faz Jesus valorizar Zaqueu. Jesus, trazendo para os dias de hoje, deve ter visto lá o shopping do Zaqueu, o carro importado do Zaqueu, as roupas maravilhosas de grife, de marca que Zaqueu tinha, mas aquilo não mexe com o coração de Jesus, não mexe com os olhos de Jesus, não chama a atenção do Senhor. Porque primeiramente o que chamou a atenção de Jesus foi ele, um homem rico, no meio da multidão, subindo numa árvore para poder vê-lo. E a segunda coisa que chamou a atenção de Jesus foi quando este homem abre a sua boca. Diga, abre a boca. A boca fala o que está no coração, irmão. Zaqueu, ele abre a boca para falar uma coisa que estava no coração dele. Porque quando ele viu Jesus de cima da árvore, o efatá aconteceu na vida dele. Eu creio que somente olhando para Jesus, fitando os olhos em Cristo, o coração dele que estava fechado, amarrado pelas coisas materiais, pela ganância e pela avareza, se abriu de uma forma tal. E quando Jesus disse, hoje estarei contigo na tua casa, os seus ouvidos foram curados. Ele deixou de ser um homem cego, surdo, no mundo espiritual, e ele vai com Jesus para a casa dele, o coração rejubilado, o coração cheio de uma visão, não era nem de palavras, mas de uma visão. Ele viu Cristo. E aí Jesus, dentro da casa dele, a boca não consegue sustentar, irmão. Quando o coração está pulsando forte, quando o homem, sabe, está cheio de Cristo, está cheio da presença de Deus, ele não consegue fechar a boca nessa hora. Ele tem que falar. E o que é que Zaqueu fala? Leia comigo aí. Zaqueu diz, Senhor, hoje eu dou metade do que eu tenho, de todos os meus bens, eu dou metade para os pobres. Quem pode dizer um glória a Deus? Metade de tudo eu dou aos pobres. Imagina esse homem que eu hipoteticamente falei, dono de shoppings, dono de tudo isso, se hoje ele fosse para a televisão e dissesse, eu vi Jesus, eu encontrei Jesus. E porque eu vi Jesus e ele veio para minha casa, ele edificou a minha família, ele edificou meu coração, hoje eu estou dando metade do que eu tenho para que os pobres do estado do Ceará, do interior e de Fortaleza, passem a vestir bem, comer bem, morar bem e viver bem. Seria maravilhoso, não seria? Mas isso, irmão, só quando a pessoa conhece Jesus. É que a boca fala. A boca, ela toma aquela atitude, porque o coração já decidiu. O coração, ele já decidiu que não tem nada mais importante do que Deus. Então ele já começou chamando mais uma vez a atenção. Metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Mas tem mais uma coisa. Se eu roubei alguém, eu vou pagar essa pessoa 4 vezes mais. Vou dar 400% do que eu tirei dela.
Amém, pessoal? Sabe o que é que ele fez? Ele tirou dinheiro do bolso, não foi? Primeiro ele tirou a metade e depois ele tirou 4 vezes mais daquele que ele tinha roubado. Ele tirou 4 vezes para dar para a pessoa. Quantas pessoas você acha que Zaqueu tinha roubado para ser tão rico? Quantas pessoas, quantos funcionários ele enganou? Para quantos ele mentiu? Quantos ele ludibriou para fazer negócios exclusos? Gente, Zaqueu tinha consciência disso. E Zaqueu faz o quê? Paga 4 vezes mais a todo mundo. Quem está entendendo isso? Eu imagino as visitas que Zaqueu fez na casa de muita gente, devolvendo quadruplicadamente. Olha, você nem sabe, mas eu te roubei. Você nem sabe, mas eu cobrei de você algo a mais. E o que eu cobrei a mais, eu vou te pagar 4 vezes mais. Isso foi uma surpresa para muita gente. Ninguém espera que alguém tire do bolso, que alguém devolva quadruplicado. Ninguém espera nem que devolva, quanto mais quadruplicado. Quem aqui pode imaginar um rico da terra dar metade do que tem aos pobres? Jesus falou assim, é mais fácil um camelo, aquele animal dromedário, aquele animalzão grande, passar pelo fundo da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Aí você diz, aquela agulha de crochê, não. Era o buraco, era uma porta do muro da muralha de Jerusalém, tem uma porta lá que é chamada agulha. E essa agulha é uma porta baixa e estreita. Os mercadores, quando vinham com as suas mercadorias para negociar dentro de Jerusalém, os animais dromedários, os seus animais tinham que ficar de joelhos. E o dono empurrava o animal por trás para poder ele passar se espreitando naquele acochado da agulha. Então o camelo passava acochado demais, mas passava de joelho baixo, porque o dromedário é um animal grande, né? O camelo é alto, ele tinha que se abaixar e ir assim, ó, para poder entrar naquela agulha, naquela porta estreita, naquela porta baixa. Irmãos, quando a Bíblia fala de salvação, ela fala de uma porta estreita, sim ou não? É muito importante você entender o paralelo das coisas, porque aquele camelo representa nós, que temos que passar. Mas, irmão, você é cheio de coisas, você tem tantas coisas, tanta riqueza, tanta coisa, né? Tanto treco, vamos botar assim, tanto cacareco na sua vida. Você tem carro, casa, você tem isso, tem aquilo, tem seu trabalho, tem suas preocupações, tem sua empresa, seu emprego, você não sei o que, seus funcionários. Você tem tanto cacareco na sua vida que você vai juntando ao longo da vida. Mas para passar pela porta do reino, para entrar para Nova Jerusalém, para entrar na porta da salvação, aquilo não cabe. Por isso que você nunca vai ver no enterro um caminhão de mudança. O morto só vai com a roupa do corpo, sim ou não? O guarda-roupa dele fica, o carro fica, a casa fica tudo que ele mais amou na vida dele fica. Como está escrito na palavra de Deus, salvo engano, Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo 9, ou é 9, versículo 10, eu não lembro aqui agora. Tudo que tu tem de fazer, faze-o logo, porque para a sepultura onde irás, não irás fazer mais nada. Então, o buraco, a porta é estreita, e só vai passar por ela aquele que for como Zaqueu, que se dispuser a deixar as coisas materiais pelas espirituais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Bispo, o senhor quer dizer que eu vou ser uma pessoa pobre, financeiramente falando? Não. O senhor quer dizer que o carro que eu tenho me faz mal? De jeito nenhum. O senhor quer dizer que a casa que eu moro é um problema para mim? Não. Bispo, é porque eu tenho uma casa assim muito boa, ela é um quarteirão inteiro. Parabéns, irmão. Estou feliz por você. Então não estou entendendo o senhor. Porque o senhor acabou de falar que carro, casa, tudo isso aí é cacareco.
Pronto. É esse o ponto. Você pode ter tudo isso, mas isso não pode possuir você. Alguém entendeu? Você pode ter todas essas coisas, mas elas não podem te controlar, elas não podem te manipular, elas não podem fazer de você alguém que você não deve ser. Você não pode ser avarento, você não pode ser miserável, cego, nu. Você não pode ser uma pessoa morna, que não tem tempo de buscar Deus, que não tem tempo de ir à igreja, que não tem tempo de evangelizar, que não, sabe, não se dedica ao Senhor. Sabe por quê? Porque o seu tempo está tomado pela realização dessas coisas materiais, que vão ficar, é cacareco, vai ter que ficar para trás, você não vai levar com você. E eu, sinceramente, faço, assim, votos que você tenha seu carro, sua casa, seu tudo. Poxa, eu queria muito que você tivesse muita riqueza. Mas acima de tudo, eu queria que você entendesse que a verdadeira riqueza está por trás daquela porta estreita. A verdadeira riqueza não é o que você tem na terra, mas é o que você tem esperando por você lá no céu. Amém, pessoal? E eu vou te provar que o céu tem muita coisa para você, até mesmo aqui na terra. Até mesmo. Porém, irmão, Zaqueu fez com os bens materiais o que nós temos que fazer. Zaqueu deu a metade para os pobres e a outra ele restituiu o quadruplicado. Zaqueu, ele investiu nas coisas de Deus. Imagine que Zaqueu, a partir daquele dia, passou a ser um cara que apoiava Jesus, apoiava o ministério de Jesus. Ele passou a ser um homem dizimista, um homem ofertante. Sabe, só o testemunho de dar metade para os pobres e restituir 4 vezes a quem ele roubou, quantas almas ele ganhou? Quantas almas ele ganhou, irmão? Imagina você estar lá na sua casa e alguém... Aí você abre a porta, tudo bom, irmão? E você? Sim? Eu vim te dar 20 mil reais. Quê? É que eu te roubei 5 mil num negócio que eu fiz contigo. Sabe aquele negócio que eu fiz? Eu comprei aquele carro seu. Aliás, eu vendi aquele carro para você. Eu vendi ele por 5 mil a mais do preço dele. Ele não valia aquilo tudo, não. Eu te enrolei. Só que eu me converti. Eu encontrei Jesus. E eu disse para ele que eu ia dar 4 vezes mais a todo mundo que eu roubei. Então tá aqui 20 mil. Irmão, o que você ia pensar nessa hora? Você ia dizer, rapaz, isso aí não está acontecendo comigo não, isso é impossível. Eu já recebi muita gente batendo na porta, mas para cobrar, para dar, para dizer que me roubou, para confessar pecado, para assumir culpa e me restituir. Isso eu nunca vi não, pois é nessa hora que as pessoas se convertem. Quando Deus te prosperar, você começar a dar o penhor devido da fé. Você começar a entender que o material é algo que você tem na terra, mas não vai levar para o céu. E você deve usar para edificar pessoas, para salvar almas. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então veja comigo uma coisa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem crê no efatá, no abrir-se do céu? Quem quer que Deus abra o céu e dê seu orvalho da prosperidade para que você tenha bens materiais, porém, com o intuito de você salvar vidas, de você ganhar almas, de você ajudar pessoas, ajudar o ministério a crescer, e não você ser um Zaqueu avarento, um homem que, sabe, uma mulher, um homem que quer tudo para si e não quer dar nada para ninguém. Entendeu? Você acha que você consegue ser um Zaqueu? Você acha que você consegue, no meio desse tempo doido e maluco que nós estamos vivendo, subir no cipreste e dizer, Senhor, e ele olhar para ti e você levar ele para casa? Hoje, será que você consegue subir nessa árvore aqui e ir com Jesus para a tua casa e mostrar a ele que você é capaz de ser uma pessoa que vai confessar teus pecados e vai restituir quadruplicadamente tudo que você roubou de alguém? Ou mais, dar metade do que tem para que almas sejam ganhas?
Bispo, isso é muito pesado. Não, isso foi o que Zaqueu fez. Você sabe qual foi a resposta de Jesus para a atitude de Zaqueu? Jesus disse: hoje, em verdade, a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Ah, bispo, então quer dizer que quando eu dou dinheiro para o pobre, quando eu dou dinheiro para a obra de Deus, eu ganho salvação? Não. O dinheiro não compra a sua salvação. Mas quando você faz isso, é sinal de que você já foi salvo da avareza. É sinal de que você já entendeu que é tudo cacareco. É sinal que você já não valoriza mais o material, mas sim o espiritual. Aí quando você olha para o seu semelhante, você não vê nele uma pessoa pobre, você vê você lá. Você vê você. Já imaginou você andar numa rua e ver você deitado no chão? E você dobrar a esquina e ver você pedindo esmola? E dobrar uma outra rua e ver você chorando e dizendo: estou com fome? E todas as vezes que você vê você sentir, mas sentir uma dor bem forte, porque você está sofrendo fome, miséria e humilhação? Então a salvação entrou na vida de Zaqueu não foi porque ele deu o dinheiro, foi porque ele entendeu isso. Quando ele deu ao pobre necessitado, quando ele restituiu a quem ele roubou, ele se colocou no lugar do outro. E isso é salvação. Isso é riqueza de alma. Isso é riqueza de espírito. Isso é caráter bom. Isso aí é sangue bom na veia. Quem está entendendo? Então, eu vou te mostrar que o céu pode se abrir. Mas eu vou te dizer uma coisa. Posso dizer? O motivo do céu não se abrir ainda para você é que para ele se abrir, você vai ter que se abrir para o céu também. Você vai ter que fazer o efatá no seu coração e ser como Zaqueu, desprendido do material. Amém ou não amém? Quando você não der mais valor a coisas materiais, ao ponto de ajudar a obra de Deus de verdade, sendo dizimista, ofertante. E quando eu disser assim, alguém pode trazer uma cesta básica, 2, 3, 4 para eu dar a famílias carentes, você vai ser o primeiro a dar um pinote aí na cadeira e dizer: eu. Ninguém toma minha frente que eu quero dar. Quando você começar a fazer essas coisas, você está como Zaqueu. Amém? Amém? Entenderam isso? Então vou perguntar, tem janela no céu? Tem ou não tem? As janelas do céu são as oportunidades que Deus dá. Janela, irmão, não é aquela janela que tem um basculantezinho, tem aquelas bichinhas de fechar o basculante, que tem aqui o... Como é que chama? As fechadorazinhas, os ferrolhos. Não, não é isso não. Isso não. Quando a Bíblia fala de janela do céu, está falando de oportunidade. E aqui hoje à noite nós temos uma oportunidade muito grande de Deus nos abençoar financeiramente. Amém? Mas eu tenho que praticar o efatá, o abrir do meu coração, dos meus ouvidos, da minha visão espiritual, da minha mente, para eu ter a mente de Cristo e entender as coisas que são verdadeiramente espirituais, que verdadeiramente têm valor, faz sentido na vida. Porque o mundo te ensinou a ser um capitalista selvagem que pisa nos outros. E Jesus, ele vai te ensinar a amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então vou te provar que tem janela no céu. Abre aí no texto de Malaquias, no capítulo 3. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Você acha que Jesus mudou? Não? Então ele é o mesmo que abençoou Zaqueu, né? Então veja aqui, ó, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis:
em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Aí diz assim, ó, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir o que, pessoal? As janelas. Da onde? Do céu. Ou seja, diga oportunidades. Oportunidade de emprego, oportunidade de empresa, oportunidade de comprar um carro, de comprar uma moto, de comprar uma casa, oportunidade de comprar um sítio, uma fazenda. Deus pode te abrir oportunidades. Então aqui diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Não fique medindo não, porque Deus não mede. Quando Ele vai abençoar, é uma enxovada de bênçãos. Aí diz aqui, ó, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes. Quem quer ser feliz? Felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu aprendi isso aqui, aprendi. Tem janela no céu. Mas tem gente que não acredita. Lê e não faz, ó. Não abre o ouvido para entender. Não abre o coração para receber. Não abre a mente para fazer o que tem que ser feito. Aí sabe o que acontece? Morre. Morre mesmo. Fica morto espiritualmente. Não consegue ter nada. O orvalho, o céu não se abre, o orvalho não desce. Caminhe comigo aí para um texto da Bíblia. Aqui em 2 Reis, teve um homem que duvidou que tinha janela no céu. A Bíblia diz que Israel estava sitiada pelos sírios. E toda a cidade estava fechada pelos sírios. Ben-Hadad era o rei da Síria nessa época. E ele fechou tudo. E o rei de Israel chegou a ver duas mulheres brigando, porque uma matou o seu filho para comer com a outra. E no outro dia a outra tinha que matar o filho para comer com ela e não quis matar. O povo estava cometendo canibalismo. A fome era tão grande que uma cabeça de jumento estava custando caríssimo. E eles estavam comendo cocô de pombo. Cocô de pombo, está aí no texto, capítulo 6. Aí o rei de Israel disse, eu vou matar o profeta Eliseu. Veja aí no versículo 31. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos, vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro e fechai-lhe a porta, e empurrai-o com ela, porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então, outras palavras, o profeta teve revelação de que o rei tinha mandado matar ele. Olha o que é que o profeta responde, verso 1 do capítulo 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, pronto, pois ele disse, amanhã, por essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda, olha que dúvida, ainda que o Senhor
fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Ou seja, eu nem acredito que tem janela no céu, quanto mais que Deus é capaz de mudar a situação de um dia para o outro. Disse o profeta, porque quem duvida se amaldiçoa. Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Irmão, tinha lá 4 leprosos que não tinha mais nada para perder na vida, já estavam leprosos mesmo, ia tudo morrer, e disseram, rapaz, nós estamos com tanta fome, vamos lá atrás dessa comida, lá nos nossos inimigos, no meio do exército inimigo, do arraial dos inimigos, vamos pedir alguma coisa para comer, se eles derem bem, se eles matarem a gente, acaba a novela logo, já está morto mesmo. Quando eles chegaram lá, chegaram logo depois que Deus fez um barulho, como se fosse de um exército. E os filisteus, os homens sírios, todos os soldados, todos os generais, todos os comandantes, todo o povo sírio que estava ali embaixo, naquele arraial, ouvindo o barulho, pensando que vinha um grande exército contra eles, jogaram as armas no chão, jogaram bolsa, jogaram tudo, roupa, tudo, saíram correndo com medo. Não ficou ninguém na cidade, naquele acampamento. Não ficou ninguém. Ficou cavalo, ficou jumento, ficou vaca, ficou boi, ficou porco, ficou galinha, ficou dinheiro, ficou tudo, menos os inimigos. Os 4 leprosos chegaram e encontraram tudo vazio. E a Bíblia diz assim, ó. Versículo 14. Aliás, antes. Não, é aqui, peraí. Aqui no 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes. E se foram e se esconderam e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e o anunciamos à casa do rei. Foram a falar, olha, os inimigos foram embora e deixaram tudo para a gente. Irmãos, quando alguém está com fome, alguém diz, tem comida ali, o que ele faz? Corre, né? Pois aquele capitão ficou na portaria da saída da cidade de Samaria. Quando o povo soube que no arraial tinham que comer, tinham que vestir, tinha dinheiro, tinha animais, tinha tudo, o povo correu. Olha o que aconteceu. Versículo 14. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. Foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Que o Senhor dera ao rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiaram. Então o rei mandou, fica na porta. Mas o povo, na hora da carreira, o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 ciclo e 1 de flor de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, dissera o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Então, irmão, tem janela no céu? Tem. Mas quando o coração está fechado, não crê. Não crê. E quando o coração está fechado e você não crê, você morre espiritualmente. Você morre financeiramente. A sua vida não anda, não caminha. Tem gente que fica cansado.
Porque diz, puxa, eu estou na igreja, mas eu não vejo bênção. Claro que você não vê bênção. Você está lá, ainda é um Zaqueu que não subiu da árvore. Você é aquela pessoa que não acredita que as janelas do céu, que as oportunidades podem se abrir para você. Quantas vezes Deus quis abrir oportunidades para a sua vida, para você crescer, mas você com o coração fechado para dízimo, para oferta. Você não acreditando que dando recebe. Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe, mas você não acredita. Você acredita mais no que os outros falam, criticando a igreja, criticando o pastor, criticando a obra de Deus. E quem são essas pessoas? São aquelas que gastam o dinheiro delas com bebida, com droga, com as festas, que vão para os bares, que fazem tudo de ruim por aí, gastando dinheiro. Mas quando aceitam Jesus porque estão com depressão, porque estão querendo se matar, chegam numa igreja como essa, sabe o que eles fazem? Fecham as mãos. Se trancam para abençoar a obra de Deus. É ou não é verdade o que eu estou falando? Irmão, quando alguém gastava lá na droga e se converte, cadê o dinheiro da droga? Quando gastava lá na bebida e se converte, cadê o dinheiro da bebida? Quando gastava na prostituição e se converte, cadê o dinheiro da prostituição? Quando a pessoa vai para a igreja, ela não lembra de tudo que ela investiu lá no inferno. Ela chega no reino de Deus e dizendo, não, eu não vou dar dinheiro para pastor, não vou dar dinheiro para a igreja. Ela se fecha. Em vez dela abrir, ela se fecha. E quando ela se fecha, quando não há o efatá, que é o abrir o coração, abrir a mente, abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus, para abençoar a obra de Deus, quando ela se fecha, o orvalho não desce, o céu não se abre. Esse é o grande problema de muita gente não prosperar no reino. Deus tem uma bênção para você, você crê? Abra só mais um texto. Abra em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5, diz assim, ó. O rei Ezequias organizou tudo para que a casa de Deus e os sacerdotes recebessem os dízimos e as ofertas. Ele mesmo dizimou e ofertou, e ele mandou o povo fazer o mesmo. Olha o que aconteceu, ó. Logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram montões e montões, olha só. Quantos dízimos não eram, né? Para fazer montões. E aí diz assim, ó. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões. E no sétimo mês acabaram. Quer dizer que foi 7 meses, ó, direto, ofertando e dizimando, ofertando e dizimando. 7 meses direto, fazendo montões. Olha o que aconteceu. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote, Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu, desde que se começou a trazer, aonde? A casa de Deus, olha só. Desde que se começou a trazer a casa do Senhor estas ofertas, temos comido. Quem tem comido? Os sacerdotes. Temos comido. E nos temos fartado. Os sacerdotes estavam bem. Estavam comendo e se fartando. Irmão, Paulo disse assim, ó. É pedir muito que aquele que vos ensina viva do altar. Paulo disse isso. Tem gente que não crê. Mas isso é a ordem de Deus. Aí tem aqui, ó. Temos comido e temos fartado delas. E ainda sobra em abundância. Olha que coisa. Porque o Senhor fez o quê? Diga bem alto. Abençoou o seu povo. Tá vendo? Por que o Senhor abençoou o seu povo? Porque o seu povo trouxe dízimos e ofertas em abundância. Porque o seu povo fez montões de dízimos e ofertas na casa do Senhor.
Pergunta para o irmão, faz quanto tempo que você não faz montões de dízimos e ofertas na casa de Deus? Ou melhor, você fez alguma vez? Alguma vez você abriu o seu coração para ofertar e dizimar com toda a força do seu coração, dando o melhor para a casa de Deus? Você fez alguma vez? Por que você não faz todas as vezes? O povo foi abençoado porque trouxe. Amém? E aqui diz assim, ó. Porque o Senhor abençoou o seu povo, e essa grande quantidade é o que sobra. Sempre vai sobrar na casa daquele que dá. Amém? Sempre vai sobrar na casa daquele que dá o dízimo e a oferta, a casa de Deus. Mas lembre-se, para isso, você vai ter que ser como Zaqueu. Você vai ter que subir no cipreste da sua consciência. Você vai ter que abrir a sua consciência, abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos espirituais. Porque eu não estou aqui para induzir você a entregar dízimo e oferta, não. Eu estou aqui para te falar, te explicar como é que o céu se abre. Como é que o orvalho desce. Se você atentar à voz de Deus, à palavra de Deus, você vai ver na sua vida a diferença. Porém, eu oro a Deus para que, se você receber esse orvalho, você não fique orgulhoso, soberbo, presunçoso, jactancioso, avarento, aquela pessoa que só vive pelo que tem. Se Deus olhar para o seu coração e ver que, se você tiver uma coisinha a mais, você vai ficar besta, Deus não vai lhe dar. Porque a minha oração é que você fique pobre, miserável financeiramente, mas fique rico espiritualmente. Eu prefiro não ter aqui um grande dizimista, mas ter uma ovelha salva. Se for para você ganhar dinheiro, receber bênção e ficar pobre miseravelmente, espiritualmente falando, eu não quero que você ganhe dinheiro, eu não quero que Deus te abençoe. Eu não quero que você cresça financeiramente. Mas se você tiver um coração para Deus, aberto, como diz Zaqueu, generoso, fiel e humilde, que Deus te abençoe. Que você tenha casas, carros, fazendas, sítios, mas que você sempre tenha a oportunidade, a janela aberta, para abençoar a obra de Deus e ao pobre e necessitado. Amém? Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. E se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família.
já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio.